Antes de começar, um pedido rápido. Se você acredita na liberdade, na verdade e quer ver o Brasil fora das mãos da esquerda, já deixa o like e se inscreve agora no canal. Seu apoio fortalece essa voz e faz a verdade chegar mais longe. Vamos ao vídeo. Sandro, queria começar pelo senhor. O PL antifacção com derrite acaba enterrando os planos do governo para a área da segurança pública? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Caio. Olha, é claro, tinha um plano do governo federal que era um plano de urgência, ou seja, esse projeto deveria ser aprovado com máxima urgência possível, tendo em vista a situação de criminalidade do país, tendo em vista a situação do Rio de Janeiro, etc. Bom, isso me parece mais difícil agora, principalmente depois que o projeto, que a proposta foi apresentada. Então, nós temos aí uma situação onde uma nomeação, uma indicação extremamente polêmica foi realizada, e aonde você tem, do derrite, no caso aí com relação a essa proposta, aonde você tem uma proposta que no seu conteúdo tem elementos para debates e que precisa de mais tempo para esse debate. Ou seja, se nós pensarmos nesses termos, nós vamos imaginar que sim, nós temos um problema para o governo. Não significa que o projeto está enterrado, mas significa uma maior dificuldade e a necessidade de realizar aí um conjunto de debates e que com certeza dificilmente deve acontecer num curto espaço de tempo. Então você tem uma situação difícil, mas eu não diria que é impossível para o governo. Agora, existem situações dentro do projeto apresentado que merecem aí uma discussão muito ampla com relação à sociedade. Porque, veja, veio um projeto do governo e ele tinha todo um intuito, toda uma construção dentro do Ministério da Justiça, dentro dos órgãos de segurança federal, e quando chega nas mãos do derrite, nessa nomeação extremamente polêmica, que segundo alguns é uma nomeação que tem um caráter, vamos dizer assim, quase que político e eleitoral, e que por isso não seria a situação mais adequada de se fazer nesse momento, já que é uma situação que demanda uma responsabilidade muito maior do parlamento, mas agora você tem que debater aí artigos polêmicos, por exemplo, o artigo que vai falar sobre a questão da competência de governador para autorizar, para dar sequência com relação a investigações por parte da Polícia Federal, ou seja, os governadores teriam aí o poder de determinar qual investigação ou qual tipo de crime organizado ou prática de crime organizado transnacional e internacional ou interestados que seriam escolhidas para ser solicitada então ao governo federal uma investigação a partir dos órgãos federais. A gente sabe que atualmente essa situação é invertida, ou seja, você tem uma situação na qual você tem crimes praticados, que são crime organizado, identificados muitas vezes por polícias estaduais, e que nesse caso, quando a polícia estadual se depara com uma situação de crime organizado, transnacional ou interestadual no âmbito estadual, necessariamente isso deve ser remetido para a Justiça Federal, necessariamente isso deve gerar uma investigação em âmbito federal pela Polícia Federal. Então é uma mudança importante e que com certeza o governo federal, vendo que nisso daí você tem um enfraquecimento da Polícia Federal, com certeza não vai concordar com o projeto e isso vai gerar um conjunto de polêmicas dentro do parlamento, Juliana. Então, respondendo a sua pergunta, eu diria que isso aqui dificultou bastante a situação e eu acho que talvez foi uma jogada extremamente arriscada do Hugo Mota com relação a esse projeto de tamanha importância para o país nesse exato momento e que o governo esperava muito uma discussão um pouco mais rápida, vamos dizer assim, com relação ao seu conteúdo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre essa politização do tema, mas quero jogar para o Coppola agora. Coppola, esse PL antifacção com a relatoria de Guilherme Derrite pode enterrar os planos do governo para a segurança pública? Olá, Juliano. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, o deputado federal Guilherme Derrite, oficial veterano da Rota, do Corpo de Bombeiros, certamente frequenta os piores pesadelos dos líderes das facções criminosas. Como secretário de Segurança Pública de São Paulo, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas, o capitão Derrite reduziu o número de mortes violentas intencionais ao seu menor índice histórico. Hoje, o estado de São Paulo é o único da federação onde morrem assassinadas menos de 6 pessoas a cada 100 mil habitantes, superando aí com folga as recomendações das Nações Unidas. E por esse critério de homicídios em relação à população, São Paulo é mais seguro que o Distrito Federal e que os estados de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do Sul, até mesmo Santa Catarina. Então, aqui,
em São Paulo, homicídios, latrocínios, feminicídios e estupros estão em queda. E, durante essa gestão Derrite-Tarcísio, os crimes contra o patrimônio também atingiram o seu menor nível em 25 anos, tanto na capital quanto no interior. Nos primeiros trimestres aqui, na verdade, nos primeiros 8 meses de 2025, os roubos sozinhos caíram 15%. E mais, junto ao Ministério Público de São Paulo, as autoridades do governo paulista deflagraram aquela bem-sucedida Operação Carbono Oculto, com foco em fraudes, em crimes financeiros praticados por pessoas e organizações ligadas ao narcoterrorismo. Uma iniciativa aí que desarticulou grandes esquemas de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Em síntese, o Derrite tem se mostrado um grande adversário do crime e, portanto, é natural que o Congresso busque a sua experiência e busque o seu conhecimento técnico para combater as facções. O problema é que, do outro lado, nós temos o governo petista, presidido pelo senhor Lula, que há menos de um mês afirmou que traficantes são vítimas dos usuários de droga. O Lula não teve sequer a dignidade de se solidarizar com os familiares dos policiais assassinados na Operação Contenção no Complexo do Alemão, no Rio. Por outro lado, vejam só essa manchete do site Metrópolis, semana passada. Governo Lula discute assistência financeira a familiares de mortos no Rio de Janeiro. Ministra dos Direitos Humanos é a favor de prestar apoio às famílias. Um detalhe, segundo a nota oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, emitida também na semana passada, mais de 95% dos mortos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho. E dos 17 mortos que não tinham histórico criminal, aspas, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais. Olha, se postagens sobre política nas redes sociais já serviram de justificativa para o STF manter idosas e idosos, trabalhadoras e trabalhadores e chefes de família presos por semanas no caso do 8 de janeiro, então esses posts do Comando Vermelho certamente podem ser usados como evidência legítima de afiliação ao narcoterrorismo. Mas voltando aqui ao governo Lula, é preciso lembrar que as ministras Macaé Evaristo e Aniele Franco fizeram questão de subir o Complexo do Alemão, dominado pelo terrorismo, para, segundo elas, entre aspas, escutar, acolher e garantir os direitos dos moradores. Ou seja, quando as ações do Comando Vermelho resultam em estupros, extorsões, torturas e assassinatos nas favelas, as ministras do Lula não sobem o morro. Mas quando 95% dos mortos em uma operação policial são faccionados, aí sim a comunidade pode contar com toda a solidariedade da esquerda brasileira. Portanto, gente, fica claro que a visão do governo Lula é a de que os criminosos são vítimas da sociedade, ao passo que a visão do governo Tarcísio e, por extensão, do ex-secretário Derrite é a visão oposta. A sociedade é que é vítima dos criminosos. É por isso que o Lula ficou tão incomodado com a escolha do agora deputado Derrite como relator desse PL antifacção. Acontece que, a menos de um ano da eleição, o Congresso tende a se alinhar mais com a opinião pública. E segundo pesquisa aqui Atlas Intel, repercutida pela CNN, 8 em cada 10 moradores de comunidades pelo Brasil e 9 em cada 10 moradores de favelas do Rio de Janeiro aprovam a ação da polícia no Rio. Portanto, os planos do PT de ser complacente com o crime foram enterrados pelo próprio povo. Professor Alessandro, mais uma pergunta, ao mesmo tempo. A política contaminou essa discussão importante no Brasil sobre combate às organizações criminosas? Juliana, acho que a gente pode começar até com um passo atrás, dizer, essa é uma discussão política, ninguém nega isso, ou seja, é uma questão de política pública, é uma questão de construção de sociedade que a gente quer, é uma questão também de avaliação das políticas públicas que foram aplicadas ao longo do tempo, ou seja, a questão ela é política. Talvez o grande problema é quando as partes que estão no debate, aqueles que se colocam, no caso, muito claramente isso está posto no projeto do Derrite,
discute no relatório, elas se colocam de maneira muito ideologizada. Por que isso? Porque isso gera um problema gigantesco no diálogo institucional e no diálogo para a aprovação desse projeto. Então, você tem sim, eu diria que nesse caso, uma contaminação. Essa contaminação eu costumo chamar de contaminação populista, ou seja, as pessoas pegam as pesquisas, os indícios gerais, como a população de maneira geral. Nesse primeiro momento, quando a gente teve esses ataques, né, quando você teve esse conflito no Rio de Janeiro, quando a gente teve essas mortes, etc., houve uma onda, vamos dizer assim, de uma vertente que eu chamo de conservadora. E veja, eu não estou chamando a população de conservadora, estou falando que em alguns elementos ela aparece sim como uma fatia conservadora. No caso da segurança pública e nesse caso do Rio de Janeiro, isso ficou muito nítido. E claro, os políticos de plantão, olhando o calendário eleitoral, viram aí uma oportunidade de mostrar uma espécie de verborragia, ou seja, dizer de maneira muito forte o que eles apoiam, e de maneira que eu vou chamar aqui de populista, um populismo de natureza penal punitivista. E é muito fácil você montar um diálogo desse gênero. O difícil mesmo, Juliana, é a gente, nesse tipo de cenário, montar uma política racional e que tenha função concreta e real. O que a gente tem visto nos últimos tempos e nos últimos dias é muita gente, agentes de policiais, ex-agentes policiais, redes sociais, né, gritando, dizendo basicamente que precisa de mais polícia na rua, mais violência e uma resposta muito mais dura do Estado. O que a gente tem menos visto é uma discussão razoável e responsável para dizer, bom, qual é a política que nós tivemos nos últimos anos? Qual foi o resultado dessa política pública? E o que nós queremos para o futuro? Porque veja, que um sujeito saiba como atuar em campo, a gente sabe que ele sabe, um soldado sabe fazer. Agora, planejar política pública é outra coisa, Juliana. Concorda, Coppola? A política contaminou essa discussão combate às organizações criminosas? A política está na raiz dessa discussão. Ela não a contaminou, ela é a origem de tudo. Quando a gente pega os dados oficiais do Atlas da Violência, compilados nos últimos 20 anos, portanto, 5 mandatos completos, eles foram reunidos aí pelo periódico Gazeta do Povo e a conclusão estatística é a seguinte: a cada ano, em média, que um estado foi governado por uma pessoa de centro-direita ou de direita, o número de mortes violentas intencionais caiu 0,15% ao ano. Quando era a esquerda governando, o número de mortes subiu 1,6% ao ano. Portanto, do ponto de vista estatístico, no Brasil, na média dos últimos 20 anos, eleger um governador de esquerda significa aumentar o número de mortes violentas intencionais em pelo menos 6%. O exemplo mais nítido disso é o estado da Bahia, que até 2006 era um estado relativamente seguro, com uma polícia respeitada, com baixa letalidade, inclusive baixa letalidade policial em relação ao que é agora. E mesmo com o IDH subindo na Bahia, ou seja, as condições sociais melhorando, as oportunidades de emprego melhorando, a gente vê uma escalada na violência após o domínio lulopetista sobre a política local. E o mesmo vale, por exemplo, para o estado do Ceará e para outras regiões do Nordeste controladas pela esquerda. Onde a esquerda toca, o combate ao crime enfraquece. E o mesmo vale para o governo federal. O Datafolha mostrou que em apenas um ano, as políticas lulopetistas associadas às políticas públicas de segurança implementadas pelo STF fizeram com que 5,5 milhões de brasileiros passassem a viver sob domínio do crime organizado, além dos outros 20 e tantos milhões que já viviam nessa situação. Portanto, houve um aumento aí de quase 1/4 do território das facções criminosas. O que está no cerne disso? São políticas públicas fracassadas. Por isso, se a ideia é resolver o problema da criminalidade ou dar passos significativos nesse sentido, a gente tem que mirar nos exemplos que estão dando certo. O estado de Goiás, o estado de São Paulo, o estado de Santa Catarina, do Paraná e não no governo federal, que se mostrou um fracasso retumbante nas suas políticas. Vamos então ao debate, Coppola. Os estados é quem devem comandar as investigações sobre facções aqui no país? Bom, vamos pegar como exemplo o que acaba de acontecer no Rio de Janeiro na Operação Contenção no complexo do Morro do Alemão. A gente teve, segundo amplamente reportado
pela grande imprensa que o governador sucessivamente buscou a intervenção, o auxílio do governo federal, teve todas as vezes os seus pleitos recusados e, portanto, agiu aí dentro dos limites da sua capacidade e obteve essa tremenda vitória contra o crime e também muito aprovada pela população. O que fez, então, a Polícia Federal, que havia sido notificada e abriu mão de colaborar. Nas palavras do próprio diretor-geral da PF. O que fez a polícia? Ela passa a investigar as autoridades estaduais. O que está fazendo o próprio relator do caso no STF? Ele vai até o Rio de Janeiro para, de certa forma, investigar as ações e abre, inclusive, de ofício, contrariando a lei brasileira, abre de ofício um inquérito sem objeto, sem prazo, para que tudo relacionado ao crime reste nas mãos do STF. Esse é o modus operandi das autoridades federais empoderadas pelo Poder Executivo quando o PT está no comando. E, num outro ponto, para ser considerado, quando nós estamos falando aí sobre combate à criminalidade, nós temos que nos fiar nos especialistas, que o doutor Alessandro aí desmereceu, falando de ex-policiais, ex-agentes de segurança. Bom, são essas pessoas que sabem como enfrentar o crime porque já o fizeram de forma exitosa. Aliás, só de terem sobrevivido já é por si só um milagre e um testemunho da sua aptidão técnica. Como eu disse antes, o capitão veterano Derrite, ele serviu a rota, o Corpo de Bombeiros, o secretário de Segurança Pública em São Paulo, reduziu todos os índices de criminalidade em apenas 2 anos à frente da pasta. Então, São Paulo vive a sua mínima histórica de latrocínio, vive a sua mínima histórica de homicídios, né? Considerando, obviamente, os dados desse século. Então, não há que se falar na expertise. E do outro lado, você tem o governo Lula, de um ministro da Justiça que celebra a soltura de 50% dos criminosos detidos em flagrante. Você tem ali o Supremo Tribunal Federal que impede a ação das polícias, o sobrevoo das regiões dominadas pelo narcoterrorismo. Então é evidente que no estado atual das coisas, a autoridade federal, ela não está colaborando, pelo menos não de acordo com os anseios da população. E que eu saiba, isso está na Constituição, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por representantes por ele eleitos. E os representantes por ele eleitos estão no Congresso Nacional. E é o Congresso Nacional que deve fazer as leis que são executadas pelo Poder Executivo. Isso, políticas públicas de segurança não cabem ao STF, não cabem à Polícia Federal. Elas cabem, sim, são determinadas pelas leis aprovadas, chanceladas pelo Parlamento eleito. A não ser que a gente queira subverter toda a ordem constitucional aqui. Agora, o ponto é o seguinte: vamos deixar o combate ao crime e essas decisões para quem entende do assunto, não para quem acha que não tem problema roubar um celular porque é só para vender e ganhar um dinheiro, ou por quem acha que traficantes, na verdade, são vítimas de usuário de droga, para quem enxerga aí bandidos como vítimas da sociedade. Isso seria simplesmente abandonar o problema. Professor Alessandro, os estados devem comandar investigações sobre facções aqui no país? Juliana, o projeto... Bom, veja, quando a gente olha o projeto, eu costumo dizer o seguinte, pelo menos acho que tenho o mínimo de experiência para dizer que ninguém coloca uma redação dessa no projeto, essa redação que retire, e a discussão aqui é sobre competência, que retire a competência da esfera federal, e eu não estou falando só de competência de investigação da polícia, eu estou falando de procurador federal, eu estou falando da Procuradoria-Geral da República, eu estou falando da Polícia Federal, eu estou falando do Poder Judiciário Federal, e joga isso para os estados, ainda dando oportunidade dos governadores terem a opção se vão, né, ou não solicitar a intervenção do Ministério da Justiça e das Forças Federais. Ninguém coloca um projeto, uma redação dessa, se ninguém pediu. Alguém sentou e alguém pensou em colocar isso no projeto. E a discussão aqui não é uma mera ajuda a um governo A ou B ou C ou uma situação. A questão aqui é uma alteração brutal, violenta, de competência jurisdicional e de competência judicial e policial. Então, nesse tipo de situação, eu diria o seguinte:
Olha, talvez, eu acho que boa parte das pessoas, e aí o Caio levantou essa questão de ser o especialista, especialistas em segurança pública, e não importa que seja da polícia ou não, que olharam essa situação e que não têm interesse nenhum com relação a ela, devem ter ficado de cabelo em pé. Por quê? Porque, veja, essa é uma situação extremamente delicada. Você dizer, determinar que os governadores de todos os estados teriam essa competência, você determinar que as polícias estaduais, veja, a gente sabe que tem muitos bons policiais em todos os estados, em todas as instituições, mas a gente sabe que existe uma contaminação brutal de corrupção em diversas entidades policiais. Você jogar o crime organizado, transnacional, imaginar que a polícia local vai investigar tráfico de drogas internacional. É, no mínimo, colocar sob risco, ou melhor, colocar sob proteção a própria facção criminosa. Então, assim, acho que aí, nesse caso, o próprio Derrite, você percebe na entrevista dele, ele não defende, vamos dizer assim, com muita convicção o que ele está dizendo ali. Então, essa forma de dizer que tem experiência de um lado, o outro não tem, isso não me parece estar fundamentado em nenhuma informação real e concreta. Aliás, eu nunca escutei de policiais federais, da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, a ideia, olha, seria bom passar isso para os estados, porque a gente está com muito trabalho. Eu nunca ouvi isso acontecer. Então, ou seja, é uma narrativa que o Derrite está encampando, não sei se isso veio da cabeça dele, quais são as forças, né, institucionais que estão pressionando essa propositura, mas ela me parece ter um alvo muito claro. O alvo é a Polícia Federal, a investigação em âmbito federal, e isso pode gerar um problema gigantesco no combate ao crime organizado. Ou seja, é um alerta que eu faço aqui. Isso é um perigo com relação ao combate, ao enfrentamento ao crime organizado. Veja, está dentro de um projeto cujo intuito é combater o crime organizado, o que já é temerário demais. Senhores, muito obrigada. Alessandro Soares, Caio Coppola. Muito obrigado por assistir até o final. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com a liberdade, com a verdade e com um Brasil que não seja controlado por narrativas. E eu preciso te pedir algo importante. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir, amigos e inimigos. E seu engajamento não é só um clique. É ele que faz essa mensagem romper a bolha, que ajuda a verdade a chegar mais longe e que nos fortalece para enfrentar a esquerda, expor mentiras e tirar o Brasil do buraco em que colocaram. Aqui você não assiste apenas, você faz parte da luta. Então deixe o like, inscreva-se e compartilhe. Aqui a verdade fala alto. Esse é o poder em voz alta.